Agora me sinto religioso. Deixe-me dizer-lhes, essa igreja atestada pelo tempo existirá um dia. Talvez metade deles esteja dormindo no pó da terra. Não faz muito, na Austrália, a grande Austrália, que está sob a coroa britânica, é como a África do Sul, do outro lado do mar, perto da Austrália. Lá em Sydney há uma grande cidade que rodeia a Bahia. O irmão Biller deve saber mais a respeito do que eu. De qualquer modo, queriam construir uma ponte do norte de Sydney ao sul de Sydney. Divulgaram por todo o país para achar arquitetos e construtores de pontes que fossem construir essa ponte. Nenhum deles quis. Ninguém se atreveu. Assim que chegavam lá, viam que o fundo daquele mar era de bancos de areia. Eram areias movediças e nada ficaria em pé. E testaram, e sondaram, e verificaram. Disseram não, nem nos arriscaríamos tentar construir essa ponte. Não dá para construir. Pouco depois, chegou um jovem arquiteto da Inglaterra, um homem famoso, renomado, com boa reputação. Eu gosto disso. Gosto de homem de reputação. Você não tem de ser um grande homem. Pode ser um pobre que mora num beco e ter bem melhor reputação do que um potentado. Com certeza, você não tem de ser rico. Pode apenas ter reputação. Sua reputação e o que você é, declaram. Ela o torna o que você é. Dá-lhe a reputação. E você é conhecido por sua reputação. Este homem foi lá com uma reputação maravilhosa. Ele examinou a situação. Ele andou pela margem por uns dias. Ele a estudou. Ele testou. Ele sondou. Ele olhou ao redor. Depois de um tempo, ele foi ao prefeito e disse: assumirei o trabalho. Ora, ele disse: o senhor sabe o que está assumindo? Ele disse: entendo muito bem. Ele disse: ora, este grande arquiteto diz, arquitetos americanos e arquitetos de todo o mundo, construtores de pontes, vieram aqui e estão com medo do trabalho. Ele disse: mas, senhor, não tenho receio do trabalho, vou assumir. Ele disse: sei que tenho reputação mundial de construtor de pontes, mas eu estou disposto a arriscar minha reputação, pois posso construí-la. Ele teve visão. Antes de alguém poder conquistar uma reputação, ele tem de ter visão do que vai fazer. Bendito seja o Senhor. É por isso que há um céu para ir. É por isso que podemos ter reputação de cristãos. Sabemos qual o material que compõe essa edificação. Isso mesmo, é o sangue de Jesus Cristo que está nesta edificação. Isso mesmo, a mancha do seu sangue lavou todos os pecados. Ele me tirou dos becos do inferno e me fez seu servo. Então eu creio nele. Portanto, passei da morte para a vida. E todo crente fez isso, pois eles têm confiança e creem neste grande edificador e neste grande arquiteto. Agora, quando esse homem aceitou isso, a primeira coisa que fez, para ter certeza de que ele estava certo, ele foi até lá e disse: agora, antes de começarmos esta ponte, temos de chegar à fundação sólida. Temos de chegar. Ele sabia que embaixo daquela areia, o seio da terra estava lá, o qual era rocha sólida. O que ele fez? Levou grandes bombas e foi lá e instalou grandes tubos e bombeou os bancos de areia com estas bombas até alcançar a rocha sólida. Quando a fez chegar à rocha, ele ancorou estes grandes parafusos lá e os aprontou e fixou cada um. Então foi e cercou-se dos melhores arquitetos que pôde achar, os melhores cientistas, o melhor equipamento. Ele encomendou aço para sua ponte. Quando chegou, ele não usou sequer um pedaço de aço, nem um parafuso até ser cientificamente testado, para ver se havia alguma bolha nele, para ver se havia espaço vazio, quando, na fundição, houve falha de fabricação e moldagem para ver se foi testado certo. Que memorial seria esse se a sua reputação como construtor de pontes? Se ele passou por todo esse trabalho para ter certeza de que a ponte seria segura, por quanto problema você acha que Deus passou para ter certeza de que esta igreja estaria segura? Sim, Senhor, há um memorial à morte de Cristo, que é a sua igreja.
Alguns não querem viver, outros vivem, mas é um tempo de teste. Deus está testando pessoas hoje para serem memoriais dele. Muitas vezes as pessoas dizem: "Oh, sou tão tentado." Bendito seja o nome do Senhor pelas tentações. Quando estou fraco, então sou forte, disse Paulo. Todo filho que vem a Deus, primeiro tem de ser provado e testado. E estes testes lhes são mais gratificantes e estimados do que ouro precioso. É tempo de teste. Há muitos anos, antes de terem as condições, pegavam ouro, e como saberiam se estava certo ou não, e que toda a impureza havia saído dele, toda a pirita, que é o ouro de tolo, tudo havia saído dele. Os batedores o batiam. E o batiam e viravam, e o batiam e viravam até o batedor ver seu reflexo no ouro. É assim que Deus faz com sua igreja. Ele dá a você prova após prova, teste após teste, prova após prova, teste após teste, até a vida de Cristo se refletir em sua vida. Até você se tornar calmo, sóbrio, manso, gentil, humilde, pronto, submisso, disposto, desviar o olhar das coisas do mundo e olhar direto para o Calvário. Para aquele que está batendo. Muitas vezes você acha que é estranho, por causa das provas ardentes, doenças e perseguições. E isso acontece para prová-lo, para tirar-lhe a sujeira, para tirar-lhe as impurezas, para tirar-lhe a indolência, para despertá-lo, até você poder olhar e ver o reflexo, ou alguém poder ver o reflexo de Cristo em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele testou cada peça. Por fim, antes de colocar um parafuso, ele testava. Ele testou tudo. Então, quando terminou tudo, agora os zombadores chegaram e disseram: "Não vai aguentar, não tem como." É o que estão dizendo hoje. Essa religião aqui do Espírito Santo, de que vocês estão falando, não vai durar. Essa árvore queimará, mas não queima. O fogo apenas arrega, só nos dá nova esperança, só a fortalece. Cada prova, teste, cada vez que o vento bate numa árvore e a balança para lá e para cá, e para lá e para cá, só dá espaço às raízes para que ela possa se aprofundar e se firmar melhor. Toda vez que a doença aflige seu lar, toda vez que a prova aflige seu lar, toda vez que os vizinhos dizem algo ruim de você, isto só está sacudindo, dando-lhe espaço para que você possa se aprofundar e se firmar melhor na rocha eterna da inabalável palavra de Deus. É assim que Deus faz. Ele envia essas provas para testá-lo e prová-lo, para sacudi-lo e lhe dar uma nova firmeza. Então vemos que quando ele terminou tudo, os críticos chegaram e disseram: "Não tem como funcionar." Mas o quê? O arquiteto sabia que a sua ponte aguentaria. Ele sabia que aguentaria, porque foi testada. Foi por isso que Deus disse: "Terei uma igreja sem mácula nem ruga." Amém! Ela passou pelo teste, e todo filho que vem a Deus tem de ser testado. Naquele grande dia memorial, quando os dois lados começaram em ambos os lados, quando se encontraram no meio da baía, o homem que a construiu disse: "Não pedirei a ninguém." Todos os arquitetos ficaram perto e disseram: "Assim que qualquer vibração atingir essa ponte, ela cairá de imediato. Será perigoso." Nenhuma seguradora queria fazer o seguro dela. Ele não precisou de seguro. Disse: "Minha ponte resistirá." Ele tinha confiança. Agora, ele deveria testá-la, pois sua reputação estava em jogo, com certeza. E se ela resistisse, seria um memorial. É por isso que sei que essa salvação de Deus no tempo antigo, que se sente no coração, resistirá. A reputação de Cristo está nela. Ele não nos dará algo para edificar uma igreja a partir não de teologia do homem, não baseado em experiência escolar ou em construir um seminário como queriam hoje de manhã para formar pregadores. O verdadeiro pregador vem do seminário da graça de Deus, do chamado de Deus, e é testado pelo tempo. Isso mesmo, vai aguentar. Deus tem confiança em você. Nós temos confiança nele. A ponte vai. O antigo poeta disse: "Minha âncora está firme, véu adentro."
Em todo vendaval turbulento e tempestuoso, minha âncora está firme véu adentro. Não sabemos o que está segurando, mas algo está segurando. Isso mesmo. Ela está ancorada além, na enseada. E há uma corda de salvação que mantém firme um coração humano, pelo que um homem que já nasceu de novo passou da morte para a vida. Todos os demônios do inferno não poderiam fazê-lo duvidar disso. Há algo que está firme lá dentro. Deixem-na balançar, deixem-na sacudir. Amém. Ela vai suportar toda vez, porque está em Cristo Jesus. Então este homem disse, não vou pedir a ninguém, mas disse, vou eu mesmo. O prefeito da cidade saiu e disse, Senhor, tenho confiança em sua ponte. Ele disse, você tem confiança em minha ponte? Siga-me. Muito bem, teste-a. O prefeito disse, meu carro estará parado na manhã desse dia. Eu o acompanharei. A companhia ferroviária ligou e disse, Senhor, temos confiança em sua ponte. Disse, você tem confiança em minha ponte? Tragam 4 locomotivas cheias. Coloquem-nas na ponte. Você tem confiança? Sigam-me. Se acreditam que foi testada e provada, se acreditam, venham, acompanhem-me. E muitas pessoas lhe escreveram cartas ao verem sua coragem. É o que as pessoas procuram. Homens de coragem, não alguém inconstante. Você acha que pode se safar indo à igreja dizendo amém de vez em quando e gritar um pouco, pôr seu nome no livro e voltar e viver como o diabo? Suas próprias obras provam o que você é. Seu caráter provou, mas Deus... O mundo quer ver homens que sejam corajosos, alguém com coragem, que se destaque como memorial da graça salvadora de Jesus Cristo. Isso mesmo. No dia em que a ponte foi inaugurada, os demais voltaram e disseram, preparem-se, preparem suas câmeras. Todos eles, os jornalistas, disseram, pois essa ponte vai cair. Aquele jovem saiu andando lá naquela ponte, deixou seu carro estacionado, olhou para trás, viu todas aquelas locomotivas alinhadas, viu o prefeito lá acenando para ele, olhou e viu dezenas de milhares de pedestres de pé lá atrás, prontos a marchar com ele. Disse que a banda toque. Irmão, quando a banda começou a tocar, sopraram os assobios, tocaram as trombetas. Quero dizer que houve uma tremenda vibração. Mas ele atravessou aquela ponte e ela nem se mexeu. Por quê? Ele tomou a dianteira, pois se fosse para ela cair, ele iria com ela. E Jesus Cristo veio do céu, da glória até aqui embaixo para edificar uma igreja. E o material que ele está usando nela é material testado pelo tempo. Você pode vir ao altar e fazer uma confissão, mas quando ele acha bolhas e tudo mais, veja, o mundo causou bolhas em você e assim por diante, você não pode suportar. Ele simplesmente joga de lado. Deus quer uma igreja testada pelo tempo, não alguém que é cristão hoje e desviado amanhã, dentro e fora, e com altos e baixos. Ele não pode colocá-lo em parte alguma. Mas ele tem uma igreja que foi testada, que passou pelas provas, por perdas, pela doença, pela tristeza, pela morte, e ainda está firme com um testemunho. Esse é o homem, sim, esse é o homem que ele procura. Não importa se você é pobre, não importa se é mendigo, não importa se é catador de lixo, seja o que for. Deus aplica um teste em você. Ele busca material testado pelo tempo. Creio que um dia destes, quando essa grande igreja, quando a ciência diz como pode se desprender, a gravitação o prende à Terra. Agora me sinto religioso. Deixe-me dizer-lhes, essa igreja testada pelo tempo existirá um dia. Talvez metade deles esteja dormindo no pó da terra. Não sei onde estão, mas Deus tem seu material todo testado. Um dia ele virá tomar a dianteira. Sigam-me através das atmosferas e estratosferas e esferas e esferas. Até a presença do Deus Todo-Poderoso ele irá, com uma igreja testada pelo tempo. É um memorial à sua graça, é um memorial que Deus dá a ele. Ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer primeiro. E toda pessoa que vem a Cristo é um dom do amor de Deus, e Cristo o submete ao teste. E se suporta o teste, ele o coloca na ponte, aperta-o, dá-lhe uma posição.
e o põe ali, sabendo que ficará firme até o fim do caminho. Amém! Material testado pelo tempo. Sobre esta pedra, e não sobre alguma pedra de fanatismo, não sobre uma porção de emoção, não sobre uma porção de teologia da igreja, não sobre alguma denominação, mas sobre esta pedra sólida, a palavra de Cristo. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca poderão prevalecer contra ela. Ela estará lá. Será um memorial da sua graça na presença dos anjos. Quando certo dia os anjos o questionaram: por que vais à terra? Ele voltará e apresentará aquela igreja sem falha, sem mácula, nem ruga. Aí está o material. Aí está a reputação dele. Ele tem de fazê-lo. Aquele construtor de pontes teve de construir a ponte. Ele tem de fazê-lo ou perde sua reputação. Cristo terá uma igreja e ele tem de fazê-lo, porque ele veio à terra e se tornou carne e habitou entre nós. Ele se tornou pecado para podermos nos tornar justos. Ele se tornou nós, para que nós, pela sua graça, possamos nos tornar Ele. Ele veio tomar o nosso lugar como pecadores, para nos deixar ter o lugar dele como filhos e filhas de Deus, na presença de sua majestade. Que graça de Deus! Como poderíamos dizer que essas palavras não estão certas? Os céus e a terra passarão, mas essas palavras nunca hão de passar. Um menininho indígena cego, faz algumas noites, cego desde que tinha 3 ou 4 semanas, recebeu a visão normal e saiu andando da plataforma. Que foi isso? Foi um memorial testado pelo tempo, do poder e graça de Jesus Cristo. Bendito seja seu santo nome. Testado pelo tempo. Provações, problemas, sacudidas e puxadas são só para achar as bolhas de ar em você, para ver se há alguma aí. É Deus sacudindo e provando você. Lá no passado, o grande César Augusto, depois de uma grande batalha famosa e de ter grande vitória, iam lhe dar uma celebração em Roma. E ele lhes disse: quero que algum homem ande no carro, algum homem digno, ande no carro ao meu lado enquanto o faço. Disse: quero que algum homem compartilhe dessas bênçãos comigo. E isso foi divulgado nos acampamentos. Todos os oficiais prepararam suas plumagens e poliram suas espadas e deixaram suas armaduras bem brilhantes e tudo mais. E praticaram ficar perfilados e certa saudação ao seu rei e assim por diante. E cada um se aproximou, sua grande couraça diante de si, enquanto ele se sentava lá no seu trono observando. E subiu um oficial com sua grande e fina plumagem bem guarnecida, parou e fez sua saudação. César balançou a cabeça, ele se foi. Outro se aproximou, fez sua saudação. César balançou a cabeça e se foi. Vez após vez, soldado após soldado. Por fim, lá no fim da fila, veio um soldado de infantaria. Ele não tinha escudo para polir, nem plumagem para arrumar, mas chegou diante de César. Ele nem sabia fazer o tipo certo de saudação. Só abaixou a cabeça e se foi. César disse: espere um minuto. Quem é você? Volte aqui. Ele foi até lá. Ele olhou para ele. Havia cicatrizes em seu rosto e estava cortado e desfigurado e aleijado. Disse: onde recebeu essas cicatrizes? Ele disse: lá na batalha, lutando por meu senhor César. Disse: suba aqui e sente-se ao meu lado. Você é o que foi testado e provado. Irmão, não é tempo de arrumar a plumagem. Não são dias educacionais. É tempo de ser testado pelo tempo. É um tempo em que Deus está testando sua igreja para achar as cicatrizes de batalha, de duras provas e lutas e batalhas. Esse é o que andará no carro ao seu lado.